Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo, vamos falar sobre crônica. Nossos objetivos são ler e interpretar uma crônica, reconhecendo algumas de suas características, identificar uma intertextualidade e refletir sobre conceitos apresentados no texto. Como você entende a expressão isolamento social? Já pensou sobre essa expressão? O que ela significa para você? Como você interpreta isso? Isolamento social e distanciamento social são a mesma coisa? O que você acha? Como você diferencia? E você, Paulo, identifica a diferença? Estamos com o Paulo na nossa aula de hoje. A Solidão e a Sozinhez, de Humberto Werneck, está disponível também no site da Crônica Brasileira, né? .org.br. Vamos à leitura. Neste momento em que estamos ou deveríamos estar fechados em casa, muitos de nós, sem ter quem nos faça companhia, há quem sinta falta também de palavras em língua portuguesa, deem conta dos diferentes sentimentos de estar sozinho. Não nos basta, de fato, o substantivo solidão, problema que não tem o idioma inglês, servido por loneliness, aplicável quando a falta de alguém ao lado seja um peso no corpo e na alma, e também por solitude, para aqueles casos em que estar sozinha, longe de ser um peso. Pode ser desejável, até existe em português o termo solitude, mas como sinônimo menos utilizado de solidão, fique aqui a sugestão de nos apropriarmos da palavra sozinhez, criada por Paulo Mendes Campos, na sua delicada crônica para Maria da Graça, e de injetarmos nela a ideia que ali não está de uma solidão, digamos, benigna, bem diversa, daquela pesada que nos faz sofrer. E o que significa crônica? Crônica deriva do latim e do grego cronos, que significa tempo. Então, o relato de acontecimentos em sua ordem temporal cronológica deu origem à crônica, sendo, portanto, um registro cronológico de eventos. No século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte dos jornais. Ela apareceu pela primeira vez em 1799, no jornal Debates, publicado em Paris. Então, retomando esses conceitos sobre a crônica, o que a gente já sabe, o que a gente vai rememorar? Que a crônica é um texto narrativo que parte de algo de quando? Do cotidiano, acertou você que falou, do dia a dia, do cotidiano. E, por alguma razão, desperta atenção, atrai o cronista, provocando-lhe e incentivando-lhe a escrever sobre isso. Essas reflexões escritas tentam traduzir sentimentos e percepções que cercam a nossa vida. Então, uma carteira tirada no chão pode ser o tema de uma crônica, a saudade de um animal de estimação, a coincidência de alguém ter o cabelo vermelho e outra pessoa ter também o cabelo vermelho pode ser o momento de uma crônica. A reflexão sobre qualquer outra coisa que o cronista se motive a escrever. Também na crônica, além dos fatos do cotidiano, nós vemos a percepção do cronista, né? Então, por vezes, uma cena de bar em que a pessoa corta uma fatia de bolo e vai ali comemorar o seu aniversário com aquela única fatiazinha, e estava lá o autor observando a cena. Na crônica, os fatos do cotidiano são narrados de forma literária e pessoal, então sob a ótica do cronista. Chegamos à atividade 2. Vamos observar a proposta? Desculpa, atividade 1, a professora está adiantada aqui. A palavra sozinhez já existia em nosso idioma? Então tem duas propostas, letra A e B. Na proposta B, como o cronista sugere que incorporemos ao nosso idioma a palavra sozinhez? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a atividade 1. Observe então, a palavra sozinhez já existia em nosso idioma? Então foi criada, né, um neologismo, novo logismo, palavra, um neologismo, um novo termo criado por Paulo Mendes Campos na sua delicada crônica para Maria da Graça, utilizada então para definir aquela solidão boa. Então sozinhez significa isso. Na letra B, como o cronista sugere que incorporemos ao nosso idioma a palavra sozinhez, ele sugere que nos apropriemos do neologismo sozinhez como palavra de nosso idioma, para expressar a ideia de uma solidão boa, diferente daquela solidão ruim que nos faz sofrer, tal. Continuando a leitura. A leitura de nossos cronistas pode deixar mais clara, se preciso for, a ideia de que a solidão boa e solidão ruim. Paulo Mendes Campos, já que falamos nele, escreveu sobre a solidão pesada, uma belíssima crônica, talvez em que as barreiras do mundo se fecham sobre o homem. Ou em O Galo, crônica de juventude, na qual, vendo esfacelar-se nas esquinas o grupo de amigos com quem cruzava a madrugada, o personagem termina por se ver sozinho com seu destino. Já em Um Homenzinho na Ventania, o cronista acompanha a errância de um homem nas ruas do Rio de Janeiro, tomado por um vendaval tremendo no dia em que, melancolicamente, chegava aos 40 anos de idade. Já Rubem Braga se divide entre a solidão e a sozinhez. A primeira aparece, por exemplo, em A Mulher Esperando o Homem, na qual a personagem se vê sujeita a muitos perigos entre o ódio e o tédio, o medo, o carinho e a vontade de vingança. Atividade 2. Letra A. Qual o evento que impulsionou o cronista a escrever essa crônica? Por que ele fez essa crônica, né? E na letra B, qual é a ideia sobre o assunto que o cronista defende em sua crônica? Para fechar a atividade 2, nós temos a letra C. Qual a sua opinião sobre solidão? Então, faz aí, que eu te aguardo aqui. Voltei, gabaritar contigo a atividade. Então, na letra A, o fato de muitas pessoas estarem sozinhas em casa durante a pandemia é o evento que impulsionou a cronista a escrever essa crônica. E qual a ideia sobre o assunto que o cronista defende em sua crônica? Então, ele valendo-se do recurso da intertextualidade, o autor defende que há quem sinta falta de estar só. Na letra C, a opinião sobre a solidão. Então,
Depois de anotar os argumentos que você, né, a tua opinião, que você argumentou sobre o tema proposto aqui, que é a solidão, gostaria que você, ao menos, né, apresentasse, então, 3 argumentos, ok? Continuando a leitura. Em a casa, por fim, sonha com uma morada ideal, na qual haja um canto bem escuro, em que possa ficar sozinho, quieto, pensando minhas coisas. Antônio Maria, em Amanhecer, no Margaridas, fechado em despovoada intimidade, se felicita. Que delícia estar sozinho! E conclui que a grande felicidade seria a de estar-se inteiramente só, em companhia de alguém. Matéria de reflexão, quem sabe a 2 ou não, para os vagares desses dias de reclusão fechada, forçada, né? Chegamos à atividade 3 e eu tenho a proposta A e B para você que gosta de estudar crônicas. Olha só, quais são os cronistas citados na crônica e por que são referenciados? Então, voltando aqui o texto um pouco, nós vimos que ele citou vários, ó. Então, fazer uma retomada rapidinha contigo aqui, ó. Ele citou, por exemplo, ó, Paulo Mendes Campos, né? Depois, no outro trecho aqui, ó, ele já fala, por exemplo, de outros cronistas, além do Paulo Mendes Campos, ele fala do Rubem Braga, por exemplo, né? Visualizamos aqui, ó, né? Na continuidade do texto, Antônio Maria também ele é citado, dentre outros. Então, a atividade 3 é justamente para fazer esse levantamento, né? Se você prestou atenção, que outros cronistas foram citados. Na letra B, releia. A grande felicidade seria de estar inteiramente só, em companhia de alguém. De acordo com os argumentos apresentados pelos grupos, estar sozinho pode ser bom ou ser ruim. Mas o que significa estar inteiramente só, em companhia de alguém? Então, a proposta aqui é que você construa 2 contra-argumentos com base nesse trecho da crônica. Qual trecho? A grande felicidade seria de estar-se inteiramente só, em companhia de alguém. Quais seriam os contra-argumentos, né? O que você colocaria aí de acordo com o seu pensamento, com a sua opinião? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo a atividade, mas também perceber algumas coisas, ó. Alguns conceitos, né? Que a crônica é diária, né? Tem um motivo cotidiano ali do dia a dia. Vimos aqui que os cronistas citados, né? E por que eles são referenciados? São, por exemplo, o Paulo Mendes Campos, o Rubem Braga e o Antônio Maria, que eles são alguns dos cronistas citados pelos fatos de tratarem do tema. Qual é o tema? Dúvida entre solidão ser algo bom ou não. Será que é verdade isso? Vamos retomar aqui no texto? Então, vamos dar uma olhadinha aqui ó, no próprio texto para conferir isso. Ó. Fica aqui a sugestão de nos apropriarmos da palavra sozinhez, criada por Paulo Mendes Campos, na sua delicada crônica para Maria da Graça. E injetarmos a ideia, ó, o que ele defende? Que ali não está de uma solidão benigna, ou seja, boa, bem diversa daquela pesada. Então, para o Paulo Mendes Campos seria essa. Para o outro autor citado, o que nós temos, né? Então, nós temos aqui, ó, Paulo Mendes Campos escreveu sobre a solidão pesada, né? Então, essa é a ideia de que ele colocou. E já Rubem Braga se divide como? Em solidão e sozinhez. Então, quando que aparece uma? A solidão aparece em A Mulher Esperando o Homem, né? Onde o personagem se vê sujeito a muitos perigos entre ódio e tédio, o medo e o carinho e a vontade de vingança. Então, a casa, né? Sonha com uma alvorada ideal, que haja um canto escuro, né? E que ele possa ficar como? Sozinho, quieto, pensando nas coisas. Já Antônio Maria, na crônica Amanhecer no Margaridas, fechado em despovoada intimidade, o que ele faz? Ele acha delicioso estar sozinho. Ele diz, ó, que delícia estar sozinho. E conclui como? Que a grande felicidade seria estar-se inteiramente só, em companhia de alguém. Então, esses cronistas refletem dessa maneira o tema solidão e sozinhez. Na letra B, nós temos que reler aqui o trechinho. A grande felicidade seria de estar-se inteiramente só, em companhia de alguém. De acordo com os argumentos apresentados pelos grupos, estar sozinho pode ser bom ou ruim. Mas o que significaria estar inteiramente só, em companhia de alguém? Então, deve-se considerar que é uma contradição, né? Estar só e acompanhado ao mesmo tempo. Não dá para acontecer, ou você está só ou não está, é uma contradição. Contudo, é uma figura literária, é o qual? O paradoxo. Então, o paradoxo é diferente da antítese, né? Você poderia até aqui pensar, mas não é uma antítese, não. Paradoxo envolve a simultaneidade. Por exemplo, falar e tomar água ao mesmo tempo não dá. Então, isso é um paradoxo, tá? Já na antítese, eu tenho oposições, contrários. Longe, perto, próximo, distante. E não é simultâneo. Então, aqui nesse paradoxo, né? É característico do ser humano ter dúvidas e viver em contradições e desejar ambas as posições. E você poderia questionar, mas que posições ele quer? Ele quer estar só e acompanhado ao mesmo tempo. Então, é essa contradição. É esse paradoxo que ele vivencia. No site Companhia das Letras, você pode conhecer um pouco mais sobre o autor. Então, esse autor é um cronista. Retomando, cronista é o autor de crônicas. E crônicas mostram fatos numa sequência temporal diário, né? Tem uma motivação diária. Então, ele nasceu em Belo Horizonte, em 1945, é jornalista e escritor. Começou no jornalismo no Suplemento Literário de Minas Gerais. Mora em São Paulo desde 1970, onde já trabalhou no Jornal da Tarde, na revista Veja, no Jornal da República, na revista Isto É, Jornal do Brasil e revista L. É cronista do jornal Estado de São Paulo e autor de O Pai dos Burros e o Santo Sujo,
A Vida de Jaime Ovalle, entre outros livros. Então, quando eu observo aqui uma crônica, né, eu sempre tenho que ter um certo cuidado com algumas coisas. Por exemplo, observar que é um texto narrativo, né, parte de algo simples do dia a dia, no nosso caso aqui, o quê? A solidão, né? E que acontece por alguma razão, despertou então nele, no cronista, esta vontade de traduzir os sentimentos e percepções. Então, na ótica dele, de Humberto Werneck, ele quer colocar aqui, ó, que neste momento em que estamos ou deveríamos estar fechados em casa, muitos de nós sem ter que nos faça companhia. Há quem sinta falta também de palavras da língua portuguesa que deem conta dos diferentes sentimentos de estar sozinho. Então ele sentiu essa falta, é isso que motivou o Humberto Werneck a escrever esta crônica. E a partir disso ele traduziu os sentimentos e as percepções. Então, colocar os fatos do cotidiano fez com que ele colocasse nessa crônica exemplos de outros cronistas também. O que aprendemos? Lemos e interpretamos um trecho da crônica A Solidão e a Sozinhez, de Humberto Werneck. Identificamos a intertextualidade presente na crônica pela relação de outros cronistas. Então, ele colocou os títulos de outros cronistas, né? Intertextualidade, ó. Ele colocou os nomes de outro cronista, quer dizer, um texto dentro de outro texto, né? Ele usou os outros textos, as outras crônicas, para bem exemplificar. Debatemos sobre o tema da solidão e as noções apresentadas pela crônica que podem colocar em uma posição boa ou não. Então, na ideia dele, solidão ou sozinhez, a solidão pode ser uma coisa boa ou não. Neste vídeo, falamos sobre crônica. Espero que vocês tenham gostado e até breve.